Bom, nós já estamos ao vivo. Queria pedir desculpa às pessoas que nos acompanham a cada semana por esse pequeno atraso, que vocês sabem que as coisas nunca são como planejado, um probleminha técnico e a gente acaba atrasando, né? Hoje nós vamos tratar da solidariedade boliviana e bolivariana ao povo palestino com o nosso querido ex-embaixador da Bolívia, da República Plurinacional da Bolívia no Brasil, José Kim. Eu queria dar uma boa tarde, umas boas-vindas a todos e a todas para mais essa transmissão ao vivo do Ibraspal. Enquanto nós iniciamos a nossa transmissão ao vivo, a nossa entrevista com o embaixador José Kim, eu quero pedir que vocês, como sempre, compartilhem essa transmissão para dar maior visibilidade e alcance aos temas relativos à questão palestina, à solidariedade internacional, que nós vamos tratar hoje. E, para quem não conhece ainda, o Ibraspal, nós somos uma ONG que trabalha para fortalecer as relações entre o povo brasileiro e o povo palestino, para a troca de culturas e experiências em todos os níveis, e também fazemos um esforço de estímulo à criação de grupos de amizade para a causa palestina nos parlamentos, partidos políticos e outras organizações, né? Hoje, como eu falei, o nosso convidado é o ex-embaixador da República Plurinacional da Bolívia, José Kim Franco. Boa tarde, embaixador. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Sajid. Muito obrigado pelo convite. Estou muito grato com o nosso grande historiador, Sajid, para compartilhar um pouco hoje nessa live. Muito obrigado, embaixador. É uma satisfação tê-lo conosco. Aliás, eu quero aproveitar para lhe trazer as boas-vindas e o abraço do nosso presidente, Dr. Ahmed Sherrada, que está nos acompanhando nesse momento. E hoje também na bancada, para dividir comigo essa entrevista ao embaixador José Kim Franco, conosco novamente o nosso companheiro Yasser Jamil Fayad, que é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina e é do grupo Intifada de Estudos em Geopolítica e coordenador do Movimento pela Libertação da Palestina, Ghassan Kanafani. Yasser, muito obrigado por estar conosco, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Said, e estou ansioso para ouvir o nosso companheiro José Kim falar um pouco sobre essa relação importante da Bolívia e dos governos de esquerda com a causa palestina. Vai ser um bom debate hoje. Sim, certamente. Então, vamos começar. Embaixador, eu queria fazer aqui uma colocação inicial. O senhor bem sabe que a nossa América Latina viveu um momento de avanços com a existência de vários governos populares e progressistas que foram muito solidários à causa palestina, como o presidente Lula e Dilma no Brasil, o presidente Hugo Chávez e Nicolás Maduro na Venezuela, Pepe Mujica no Uruguai, Cristina Kirchner na Argentina, Rafael Correa no Equador e o nosso querido irmão presidente Evo Morales na Bolívia, né? Foi um período que a solidariedade internacional foi muito evidenciada por esses governos, né, que sempre se posicionaram em favor da causa da libertação da Palestina e tomaram medidas efetivas. E, recentemente, a Bolívia passou por um momento bem conturbado, né, depois que as forças de direita, com apoio do imperialismo e do sionismo também, usurparam o poder popular, depuseram o presidente constitucional Evo Morales e estabeleceram aquela ditadura que nós vimos, o tipo de atitude que eles tomaram, né? O presidente golpista, aliás, chegou a restaurar as relações da Bolívia com o Estado genocida de Israel, que havia sido cortada pelo presidente Evo Morales durante aquela agressão criminosa de Israel à faixa de Gaza, né? E, naquela ocasião, o presidente Evo disse que o motivo do rompimento era porque os crimes de Israel contra os palestinos afetavam a estabilidade da região, afetavam a paz mundial e faziam com que o mundo retrocedesse à pior etapa dos crimes de lesa humanidade que já tinham sido observados, né, não somente nas duas grandes guerras, mas
nos ataques genocidas que tinham acontecido na ex-Iugoslávia, em Ruanda, etc. E agora, graças à luta do povo, à unidade do povo boliviano, a democracia foi restaurada. Elegeu-se um novo parlamento com forte representação popular e o governo do presidente Luiz Arce, né, que é o governo da esperança nacional, né, e, para não dizer, da regional aqui da América Latina também. Né. E o presidente Luiz Arce, ele declarou no Twitter, agradecendo as felicitações do presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, ele disse que ia trabalhar para que as relações de cooperação bilateral entre bolivianos e palestinos fossem incrementadas, né? Então, inicialmente, embaixador, eu quero perguntar ao senhor, e o senhor fica à vontade para usar o tempo que quiser para fazer a sua explanação, que Bolívia nós temos hoje? Qual foi a Bolívia que saiu desse processo de golpe e de restauração da democracia, do poder popular? E como o senhor avalia que será a política externa da Bolívia, sobretudo nas relações e apoio aos povos que sempre reivindicam dos governos populares essa ajuda, como a Palestina, o Saara Ocidental, países que Cuba, países Venezuela, países que lutam contra o cerco imperialista, o sionismo e o colonialismo. Queríamos saber do senhor a sua opinião sobre esses temas, embaixador. Doctor, temos que começar tomando ciência que a luta dos povos que vem sofrendo por muitos anos, estão sofrendo da divisão internacional que fez o imperialismo, não? Pelo qual muitos povos ficaram no atraso, na pobreza, na dependência. Então, esses povos já estão avançando e estão ficando cada vez mais conscientes da necessidade da luta pela justiça, pela igualdade, pela soberania, não? Pela autodeterminação. Então, o que aconteceu nesse período próximo passado, que você lembrou agora, quando muitos povos manifestaram de melhor jeito a solidariedade com o povo palestino, não é uma casualidade. É parte do avanço das lutas dos povos, do avanço da consciência dos povos, não? Ainda que tivemos um período de regressão por conta das forças mais conservadoras aí, e também fascistas, mas essa consciência já tem avançado mais a um outro patamar, o que possibilita e está possibilitando o retorno rapidamente dos povos ao governo nos seus países, não? É o exemplo do México, da Argentina, da Bolívia. Não é casualidade, é um outro patamar de consciência dos povos, não? Que lutam contra as injustiças. E uma das maiores injustiças no planeta é aquela que está sofrendo o povo palestino. E nós somos conscientes de essa situação, dessa injustiça, e somos solidários, e vamos ficar sendo solidários com o povo palestino e sua luta. Com o presidente Evo, reflita essa posição firme, sólida, de apoio à luta do povo palestino. E com o presidente Luiz Arce, também vai continuar a mesma linha, porque essa é a linha que tem determinado nosso povo e nossas lideranças, com muita firmeza e com muita consciência da necessidade de manter a solidariedade como uma coluna principal na luta dos povos, porque os povos aislados não vão conseguir progredir. É a solidariedade que vai colar
essa força e essa vontade dos povos para avançar e para progredir na obtenção dos direitos dos povos. E por isso eu fico com optimismo, e a vitória nas eleições aqui na Bolívia do Partido MAS e do presidente Luiz Arce, na minha concepção, reflete esse novo patamar de consciência que temos. E, felizmente, o povo boliviano está em um patamar de alto nível. Então, acho que nós vamos conseguir mais ainda vitórias na luta solidária e na luta internacional, que não pode estar ausente das lutas nacionais. Então, nós vamos continuar firme. Para nós é um tema de princípio continuar apoiando a luta de todos os povos, e especialmente a luta do povo palestino. Isso vai ter continuidade agora, com um governo que é muito forte, que tem muito apoio popular. Perfeito. Realmente a história do povo boliviano, do seu presidente Evo Morales e das lideranças e da diplomacia boliviana sempre foi no sentido de estender a mão solidária internacionalista aos povos em luta, né? As atitudes do governo boliviano, do presidente Evo Morales, em especial, foi uma atitude sempre muito proativa de solidariedade internacional. Aliás, para os partidos, para os movimentos, para os governos de natureza democrática, popular e socialista, a solidariedade internacional, como o senhor falou, embaixador, é uma bandeira de princípios. Os povos que lutam estendem as mãos àqueles que estão lutando para conquistar os seus objetivos de liberdade, de soberania, de democracia, etc. Muito, muito bem. Eu queria ouvir o nosso irmão Yasser Fayyad sobre as questões abordadas pelo senhor embaixador Joséquim Franco. Bem, o embaixador já chamou a atenção nossa que esse momento que a gente espera uma retomada das políticas que foram interrompidas com o golpe na Bolívia, o que inclui a questão palestina na política internacional boliviana. Eu queria chamar a atenção e queria que o companheiro José pudesse esclarecer para a gente o seguinte: o golpe na Bolívia, do ponto de vista das relações exteriores com o Estado terrorista de Israel, não só atou relações de novo, como o então ministro golpista do interior, que é o Arturo Murilo, pediu ajuda a Israel para o que ele chamou lidar com a esquerda boliviana e com os movimentos indígenas bolivianos. E esse lidar significava a expertise israelense no assassinato, na tortura, na espionagem, na tecnologia de controle de massas. Eu queria que o José pudesse falar para a gente, é isso que é o significado, um dos significados do Estado terrorista de Israel? Ele é fornecer auxílio às forças de extrema-direita e golpistas no mundo inteiro? Parece ser esse um dos papéis dele? Correto. Eu acho que o sofrimento dos nossos povos devido ao império tem complicidade de forças nacionais, não? Essas forças nacionais que são dóciles ao império, que estão entregando a soberania dos nossos povos para o império e que obedecem às instruções do império, essas forças atuam também naquela linha que determina o império. É o caso
dos golpistas, agora recente na Bolívia, não? Eles pegaram todas as diretrizes do Império e começaram a actuar contra os povos que lutam pela sua soberania. E nesse caminho foram contra a luta do povo palestino, contra as relações com Cuba, Nicarágua, Venezuela, todo o que o Império instrui, eles obedeceram com muita diligência. E aí é que o governo israelí, como um grande aliado do Império, também ingressa no jogo, não? E também vai apoiar aquela opressão do Império com os nossos povos. Por isso, os golpistas buscaram também ajuda do governo israelí para poder combater, para poder destruir a força do nosso povo. Só que agora já não é fácil destruir a força dos nossos povos. Nunca foi possível destruir a luta dos nossos povos. Tentaram muitas vezes, não? Igual que na Palestina, que em todas partes do mundo. Tentaram destruir e desaparecer a luta dos povos pela justiça e pela soberania. Mas nunca conseguiram. A luta continua aí, continua firme e continua avançando. Ainda que, às vezes, temos alguns retrocessos, mas o Império tem seus aliados também, não? Tem, no caso do governo israelí. Perdão. Então, por isso é que o governo israelí tenta também estender sua influência em Latinoamérica. Felizmente, nosso povo já está muito mais maduro e pode enxergar essas tentativas e rejeitar, como aconteceu e como está acontecendo. Eu queria retornar um minutinho mais no tema da solidariedade, porque queria remarcar que o povo boliviano recebeu, nesse ano do golpe, o ano 2020, não? Recebeu muita solidariedade do mundo inteiro, não? Nossos companheiros foram muito bem recebidos e protegidos no México, na Argentina. Nós estamos muito gratos com os povos porque recebemos muita solidariedade que possibilitou também o nosso retorno ao governo. Sem essa solidariedade, provavelmente não teríamos conseguido. Eu queria remarcar esse detalhe mais como uma mostra da necessidade dessa solidariedade para todos nós. Não só o povo palestino que precisa de solidariedade. Aí eu acho que é o povo que mais necessita solidariedade, mas é uma necessidade de todos nós, de toda a nossa luta. Perfeito. A solidariedade internacional, observada com os povos da América Latina em luta, e entre os povos da América Latina em luta, também sempre foi muito evidenciada, né? Quando houve o golpe no Brasil, bolivianos, argentinos, venezuelanos saíram para denunciar a ingerência do imperialismo no Brasil, que articulou aquele golpe, como em seguida fez o mesmo procedimento, um golpe parlamentar, né, baseado numa fake news, numa ficção de que teria havido fraude nas eleições, etc., para depor governos. Né? E, de fato, o que o senhor coloca, embaixador, do acolhimento dos países latino-americanos com o presidente Evo e com outras autoridades que foram perseguidas pelo governo golpista, demonstra que
A América Latina, em especial, tem um sentimento de solidariedade e de confluência nas lutas muito grande, né? A luta da Venezuela, por exemplo, ela resiste há tanto tempo, primeiro pela força, pela organização e pela força popular que tem o governo bolivariano da Venezuela, mas a solidariedade internacional conta muito para confrontar figuras como esse presidente brasileiro que se coloca na posição de vassalo, de ajudante de ordens do imperialismo para fustigar os vizinhos, a Bolívia, a Argentina, Uruguai, Venezuela, etc. De fato, a questão palestina é uma questão que é certamente a mais crucial da humanidade, porque é uma opressão, uma agressão, uma usurpação que já supera os 70 anos, né? E também há outras lutas em curso que a gente vê a manifestação das forças populares e dos povos da América Latina em solidariedade, como Cuba, etc. Yasser, você tem mais alguma questão para o embaixador? Eu quero aproveitar para que ele possa ajudar a gente a entender aqui no Brasil, porque quando a gente olha para a história da Bolívia, a gente vê os 300 anos de colonização e nós que sofremos o azar de ter sobre o solo minerais que a Europa queria, né? Sofremos mais ainda. E a Bolívia é pior ainda, né? A prata de Potosí, que enriqueceu a Europa, que estabeleceu a capacidade bancária da Europa, né? Enriqueceu a aristocracia e a burguesia deles. Depois você tem um período republicano em que as oligarquias mandam e as frações políticas ali, representadas pelo exército, ficam, vamos dizer, brigando pela fatia desse bolo entre elas, né? Você tem todo aquele período que envolve a guerra do Pacífico, com a perda territorial da saída para o mar. Você tem depois com a relação com o Brasil, perdendo o Acre, perdendo uma parcela de terra próxima ao que é o limítrofe com Mato Grosso. Depois você tem a guerra do Chaco com o Paraguai, perdendo território. Você tem massacres ao longo do tempo, vários massacres às populações indígenas. Então, tirando talvez ali o período da Revolução de 52, que é um ânimo, né, que pelo menos o seu sentido positivo da nacionalização, de permitir o voto da população indígena, ainda que não tenha avançado essa revolução, foi um momento de luzes na história boliviana. Mas depois vem uma série de regimes militares, vocês lá em 64 a 82, a política neoliberal que privatiza violentamente os recursos naturais, em especial a água, e depois esse grande surgimento e ressurgimento em bloco, em unidade cada vez maior de uma consciência dos povos indígenas, dos trabalhadores, dos setores populares, levando à presidência o período do Evo Morales de 2016 a 2019. Eu queria que o companheiro José dissesse o que esse período do Evo representa nessa história da Bolívia. Porque a gente aqui de longe, a gente ouve assim, né? A gente vê quase 5% de crescimento ao ano, redução da pobreza extrema em 23%. A gente vê redução do analfabetismo de 13,3% para 2,4%. Você vê o que para nós, com os olhos de esquerda, é algo exitoso, a direção é exitosa. Eu imagino que o que isso tem, qual é o significado disso na história boliviana? Como é que vocês interpretam isso? É meio que essa a minha primeira provocação aí. Ok. Bom, nós achamos que nesse período do governo de Evo Morales, não, os povos recuperaram muitos de seus direitos. Os povos indígenas, os sectores operários, os sectores camponeses, compreenderam
compreenderam que eles podem também governar o país e que eles têm a força para governar o país, não? E entenderam que têm direitos, não? E recuperaram direitos. Então, essa marcou uma nova concepção da Bolívia de parte dos movimentos sociais, dos movimentos populares. Agora eles têm uma outra visão, não? Que eles têm a força suficiente e necessária para construir o destino de uma nova Bolívia. Também temos que dizer que o aporte das lutas que nós tivemos no século passado é muito importante e valiosa, porque foi uma acumulação. Todo o que você falou, professor Yasser, aí, é uma verdade de acumulação de força e de consciência, não? Nosso povo vem lutando há muito tempo e foi massacrado muitas vezes, como você lembrou. E isso acumulou a força que agora nós temos. Então, nós agora podemos falar que a história de Bolívia é uma história até o Evo Morales, mas tem uma outra história depois de Evo Morales. Há uma mudança importantíssima, além dos avanços econômicos, que já você falou, que são muitos, porque conseguimos diminuir a metade a pobreza, além das muitas outras conquistas sociais, como ser a inclusão, não? Como ser também os avanços na nova Constituição política que foi aprovada no ano 2009. Além de tudo isso que é muito, muito importante, não? Que são avanços, que são sucessos conseguidos pela luta do povo boliviano. Temos que agora ingressamos em um período novo completamente da história boliviana, com um protagonismo que consideramos irreversível, com o protagonismo das massas, com o protagonismo dos povos indígenas, dos campesinos, dos operários, dos movimentos sociais. Eu acho que o que aconteceu agora organizou uma base aí para que os movimentos sociais já agora, daqui para frente, vão a ser os grandes protagonistas da história da Bolívia. Eu acho que essa é a principal consequência do período do Evo Morales. O resultado da eleição na Bolívia realmente significou um salto de qualidade, né? Porque se antes os indígenas, os setores populares, o povo boliviano embora estivesse representado no governo do presidente Evo, as eleições parlamentares desse ano, acho que elevou o nível de participação de indígenas, dos setores populares, de mulheres, né? O número de mulheres eleitas para as duas casas do parlamento boliviano foi muito elevado, que é um exemplo para a nossa região, né? Principalmente para o Brasil, que é um dos países que tem a menor representação de mulheres no seu parlamento nacional. Embaixador, nós sabemos que o senhor está com um problema de horário, né? Nós não queríamos nos estender muito e ficamos muito agradecidos pela sua presença. Esperamos voltar com esse tema no próximo ano. Eu queria só aqui registrar uma participação de um internauta, Mário Silveira. Ele diz: força e resistência sempre. América Latina livre das garras da águia Yankee. Total solidariedade ao povo palestino. Palestina livre das garras de Israel. Isso resume um pouco esse sentimento de nós brasileiros e latino-americanos, que sabemos muito bem o que é o colonialismo, a opressão, o saque de riquezas, como mencionou o Yasser em relação à prata, os metais preciosos
e as riquezas bolivianas. Então, embaixador, eu quero lhe deixar bem à vontade para que o senhor faça suas últimas considerações e esperamos tê-lo aqui no próximo ano para a gente fazer uma transmissão mais demorada e aprofundar esses temas, e aí já com condições de avaliar os primeiros passos do novo governo, esse governo que é um avanço, um salto de qualidade em relação àquilo que o presidente Evo construiu na Bolívia. Gostaria muito. Eu quero, em primeiro lugar, aqui fixar, não, que a nossa admiração pela luta do povo palestino, nós consideramos que é um povo heroico, que está sacrificando muitas vidas, inclusive, não, pelos ideais da soberania, da autodeterminação. Nós ficamos sempre firmes com o povo palestino e vamos continuar, e nosso governo e nosso povo, eu garanto a vocês que vai continuar firme nessa linha. Para nós, essa luta do povo palestino é a maior injustiça que tem no planeta neste momento e que a humanidade tem que resolver, tem que reivindicar a luta do povo palestino. Voltando para a situação da Bolívia, eu queria dizer aí que prestemos atenção em alguns fatos dessa eleição última na Bolívia. Primeiro, o presidente Evo, que é o nosso grande líder, já não foi candidato e ele estava fora do país. E conseguimos ganhar as eleições com um outro candidato. Isso é uma demonstração de que já os nossos povos também, ainda que respeitam e amam as lideranças, mas já não são mais prisioneiros nós tivemos em Latinoamérica, eu esqueci a palavra, e acho que em português é o mesmo que em espanhol, mas caudillismo, o caudillismo, não? Então, já estamos nos liberando dos caudillismos e respeitamos muito a liderança do presidente Evo Morales. Ele está agora na Bolívia e quando ele regressou para a Bolívia, recebeu umas demonstrações imensas dos povos, não? Ele teve uma concentração de 1 milhão de pessoas que receberam ele no Chapare. Então, isso mostra que as lideranças são fortes, não? Mas já não está tão presente o caudillismo em meio da consciência do povo. Esse é um fator interessante e novo, eu acho, em Latinoamérica. E um segundo fato aí é que temos muitas lideranças jovens. Muitas lideranças jovens. O presidente do Senado agora, ele tem 31 anos, não? Anteriormente, a presidente era uma mulher, quando o golpe, uma menina de 28 anos era a presidenta do Senado. E temos muitas lideranças assim jovens, por isso nós somos muito confiantes que vamos a ter grandes lideranças ainda no futuro e que esse processo vai para muito tempo na frente. E aí também queria repetir o que Yacit falou, não? A Câmara de Senadores tem 20 senadores mulheres, 16 senadores homens. Mais mulheres que homens. Em deputados, é um pouquinho menos as mulheres, mas é uma relação de 48% de mulheres, não? E, em geral, a presença das mulheres e dos jovens agora é muito forte. Isso é parte também do processo de inclusão, não? Que estamos construindo, que fomos construindo nos 14 anos do presidente Morales e continuemos acrescentando. Bom, eu queria agradecer novamente, não? Cumprimentar o professor Yasser e a todos aqueles que nos acompanham hoje. E muito obrigado, Sajid, pelo convite e será com muito prazer que novamente
estarei com vocês quando me convidem. Estamos lhe aguardando aqui, embaixador. Com muita satisfação. Yasser. Bem, é isso, né, Said, José? Todos os povos que lutam e que lutam pela dignidade, eles conseguem construir na luta essa consciência. Essa consciência só nasce da luta. Isso que é importante que a gente deixe essa mensagem, né? Se a gente não lutar, a gente não cria essa consciência. Não cria essa consciência em casa, sentado, não cria só lendo livro. Essa aí tem que ser na luta. É na luta que se forja esse tipo de consciência, que é uma consciência duradoura. Nós conhecemos isso bem na Palestina, essa militância jovem, essa militância feminina, essa militância de um povo inteiro, das pessoas idosas, todo mundo na luta, porque ela é formado desse jeito. E quando a gente olha para a Bolívia, se sente feliz de ver o povo boliviano nos dando esse exemplo bonito de ser seguido. Eu torço muito pela Bolívia, torço pelo povo palestino, torço pelo povo brasileiro, pelos povos que lutam no mundo inteiro. Até a próxima, Said. Obrigado. Até a próxima. Grande abraço, embaixador. Grande abraço, Yasser. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam hoje. Semana que vem faremos mais uma live para debater temas importantes da questão palestina. Boa tarde para todos vocês. Bom final de semana.